No episódio anterior, eu estive explorando a sede dos Templários, o castelo e o convento de Cristo, onde eu contei a história dos Templários e seus rituais e mitos. A ordem era composta por 9 cavaleiros franceses. Procurei tesouros templários e encontrei algumas pistas. E cadê os tesouros? Onde está o Santo Graal? Lá dentro. É? Mas tesouro que é bom, nada. Por isso, a busca continua. No episódio de hoje, a busca pelo Santo Graal, o cálice sagrado. Hoje começamos na cidade de Tomar, a capital templária em Portugal. E até hoje muitas histórias, mitos e lendas continuam circulando aqui nessa região sobre os tesouros templários. E aqui Gualdim Paz, ele que fundou Tomar, este lugar maravilhoso. Se você estiver em Tomar, é obrigatório tomar um cafezinho aonde, Plácido? Na Taverna da Antíqua. Aqui é bem legal, bem nos moldes medievais da época dos Templários. O que a gente vai tomar aí? Um café ou uma cerveja? Pode ser uma cervejinha. Tá bom, então vamos. Olha que legal aqui. E quem sabe aqui numa cervejaria a gente não encontra o cálice sagrado, o Santo Graal. Olha ele aqui, ó. Hã? Diziam que porque Jesus era filho de um marceneiro, deveria ser de madeira. Saúde! Cheers! Por aqui tem também a festa dos tabuleiros, que é uma festa que acontece em Portugal de 4 em 4 anos. É igual a Copa do Mundo. E ela é dedicada à colheita. Já é uma festa muito antiga, pagã, já de trocentos anos atrás. E que se mantém até hoje, a tradição viva aqui em Tomar, da festa dos tabuleiros, que é de 4 em 4 anos. A nossa ideia aqui não foge do assunto, é achar o Santo Graal, né? O cálice sagrado. Ele pode estar dentro de alguma dessas casas? Estamos à procura. Sem nenhuma evidência significativa, nossa próxima parada é um castelo medieval, bem pertinho aqui da cidade. Estamos chegando agora no castelo de Almourol. Ele faz parte de um cinturão que protegia Tomar de seus invasores. Afinal, eram muitos que queriam acabar com os templários. Depois do barco, você tem uma trilha. Aqui, ó, já tô sem fôlego. Não consegui nem me ouvir que o rapaz já tá sem fôlego aqui. Mas é uma trilha rápida de uns 4 minutos até chegar ao castelo. Estudos apontam que o castelo foi construído pelos romanos, depois usado pelos povos que foram conquistando a região. Os visigodos também usaram e depois os muçulmanos. Tanto que em árabe o castelo se chamava El Morolan, Pedra Alta, e aí o nome foi mudando até chegar em Almorol, nome que eu tive muita dificuldade para conseguir falar. E agora vamos conhecer o castelo Almourol. De Almorol. Hã? Castelo de Almorol. Ah, de Almourão. Almourol. É assim que fala? Almoron. Almorol. Com L no Almorol. final. É, Você não sabe falar o nome do Almorol. castelo? Eu tenho a língua presa, pô. O castelo é um dos melhores exemplos de arquitetura militar da época. Olha isso, gente. É magnífico. Parece que eu tô num filme. Foi na Reconquista que os templários assumiram o castelo e usaram para proteger toda a região, seus segredos e tesouros. O castelo foi construído pelo Gualdim, que a gente já conhece, com a ajuda dos freires e seus irmãos.
castelo sofreu muitos danos com o terremoto de 1755, mas mesmo assim aguentou firme. E tem uma lenda aqui que existe uma mesa toda de ouro que foi enterrada em cima de 4 esferas de ouro. Isso nunca foi encontrado, então pode estar aqui embaixo ainda. Agora, gente, estamos subindo na torre do castelo. Eita! E já que estamos protegidos por essa grande fortificação, eu posso aproveitar para contar um pouco dos segredos do cálice sagrado. Você sabe o que é o cálice sagrado? O Santo Graal foi o cálice utilizado por Jesus na última ceia. Foi nela que Jesus realizou a primeira Eucaristia, sacramento no qual o pão e o vinho transformam-se no corpo e sangue de Cristo. Mas afinal, por que tanta gente, desde Indiana Jones até outros aventureiros, querem achar o cálice sagrado? Acreditava-se que o Santo Graal tinha poderes mágicos. O cálice também foi usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Cristo quando ele estava sendo crucificado. Algumas lendas afirmam que o Graal teria sido usado pelos templários para fins satânicos, mas isso tem cara de ter sido o papo daquele rei da França, que no episódio anterior eu expliquei bastante sobre isso. Muitas igrejas da Europa dizem que possuem o Santo Graal, mas é impossível comprovar a veracidade do objeto. E eu acredito que ele continua escondido por aqui, em algum lugar dessas terras. Curiosamente, alguns estudos apontam que o Santo Graal já existia antes de Cristo. Era uma lenda dos celtas. Ele aparece novamente em 1190 em um poema de Certain de Troyes, no qual é contada a busca do rei Arthur e seus cavaleiros por um recipiente mágico. Apesar de algumas lendas dizerem que tem segredos e tesouros aqui, eu não tô achando que tem nada aqui. Vamos pra nossa próxima parada? Eu tô procurando o Santo Graal, o cálice sagrado. Onde que eu encontro? Não Já tá. tá a pedra partida, já. Tá perdido? Ah, já foram lá tirar. Mas se fosse um lugar que você acha que poderia estar o cálice? Poderia estar na igreja lá em cima. A igreja. Eu vou procurar lá, vou seguir sua dica e vou procurar lá, tá bom? Eu comprei aqui um manto e é um corte d'arma. Cote d'arma. Corte d'arma. Cote. Mas na França não pode usar, gente. Não Se pode, usar na França, não pode exibir na rua. não pode ver não, senão eles cortam a cabeça Proibido, fora. É proibido, é interdit. C'est interdit en Mas France. aqui eu posso usar. Aqui pode. Então fechou, vamos usar aqui agora. Pra achar o meu Santo Graal. Muito obrigado. É verdade que é aqui que está escondido o verdadeiro cálice sagrado? É possível. É possível. Gente, olha só. O Santo Graal. Seria ele de madeira, de metal, de ouro? Ninguém sabe. Depois de procurar em toda a redondeza, uma pista significativa aponta para uma pequena igreja onde os templários se reuniam secretamente. Pequena de espaço, mas de grande importância religiosa por aqui. E quem acha que o convento de Cristo era o lugar mais importante? Não, o lugar mais importante é esse aqui. Essa igreja, que inclusive enterrou muitos dos templários. Era aqui onde eles se reuniam, faziam as suas reuniões e também escondiam seus tesouros, segundo muitas das lendas. Acredita-se que o cálice, o Santo Graal, ainda esteja ou esteve por muito tempo enterrado embaixo dessa igreja. Esse lugar realmente pode ter abrigado o cálice sagrado. O nome da igreja, Santa Maria dos Olivais. Temos muitas evidências aí dentro que apontam que o cálice sagrado pode estar aqui. E como se sabe que essa igreja é tão importante? Porque as igrejas são igrejas, mas poucas, só as mais importantes, têm a sua torre de vigia. Olha aqui a torre de vigia. Nessa torre, alguns templários
protegiam ela. E por que tanta importância? Para proteger as reuniões, os segredos e provavelmente seus tesouros. Erguida no século XII, ela fica na margem esquerda do rio Nabão, antiga freguesia de Santa Maria dos Olivais. Construída no século XII, gente, você imagina que esse lugar não tinha nada. Foi a sede dos Templários no país, tendo servido como panteão dos mestres da ordem. Inclusive, por toda a igreja, andando por ela, a gente vai ver muita pedra removida, aqui na frente partes destruídas, provavelmente com pessoas procurando e caçando tesouros e principalmente o Santo Graal. Classificada como monumento nacional desde 1910, é um dos exemplares mais emblemáticos da arte gótica de Portugal. Originalmente ela não era assim. Foi durante o reinado de Afonso III de Portugal que a primitiva igreja sofreu uma ampla reforma, dando lugar a esse edifício gótico. A igreja e o espaço à volta dela era uma necrópole de freires da ordem, e o próprio Gualdim Paz está enterrado aqui. A grande importância da igreja na época medieval é comprovada pela existência de uma bula papal, que dava a essa igreja amplos poderes. Essa pequena igreja virou a sé catedral e diocese aqui em Portugal. Quem diria, hein, que essa pequena igreja teve tanta moral? E aqui na frente da igreja, gente, esse terreno aqui foi todo reformado. E embaixo desse solo encontraram um túnel que levaria daqui um caminho por baixo da terra até o convento. O túnel dava um acesso secreto do convento de Cristo e do castelo lá em cima do morro até a pequena igreja. Eles poderiam se locomover secretamente sem ninguém estar sabendo muito dessa movimentação. E em caso de ataque, eles poderiam fugir com os tesouros de lá pra cá, sem ninguém saber. Mas uma parte está soterrada, uma parte eles não conseguiram explorar e assim deixaram. Sim, da igreja. Depois de conversar com eles aqui, é muita desinformação. Eles não falam, dizem que não sabem, não querem muito dizer. Mas, pelo que a gente entendeu, o Gualdim estaria enterrado aqui. Uma das pedras aqui tem a pista de onde estaria o Santo Graal. Aqui embaixo, gente. Desenho, mas acho que aqui é uma rachadura. Outro que parece também, ó. Nossa, todas aqui são vários desenhos do Graal. A palavra Graal vem do latim gradalis e quer dizer cálice. Quando essa história aparece novamente na Idade Média, ela passa por um processo de cristianização. E nesse contexto, o recipiente mágico traria novamente prosperidade e esperança. E por que eu acho que o Santo Graal está em Portugal? Em algumas inscrições templárias encontramos a palavra Portugal misturadas à palavra do Graal. Olha bem, essas terras já foram chamadas de Portugal. Afinal, a origem de Portugal teve muita influência templária. E a relação dos templários com os governantes de Portugal sempre foram muito estreitas. Achamos, gente! Achamos o Santo Graal!
Esse episódio vai ficando por aqui, mas tem muito mais Portugal aqui no canal. Então já se inscreve e nos vemos no próximo.